A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, momento com Deus. Vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Êxodo, livro de Êxodo. Vamos meditar juntos nesta mensagem. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 17 do livro de Êxodo. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus, você que está aí acompanhando essa live. Vamos meditar na palavra de Deus. É a live devocional diário, momento com Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que fendeste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Em Horebe, diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Êxodo capítulo 17, versículo 1, que estamos meditando do versículo 1, em Êxodo 17, ao versículo 7. Moisés, segundo a ordem dada por Deus, ele estava conduzindo o povo e a congregação dos filhos de Israel, conforme a ordem, a orientação de Deus. Eles seguiram a sua jornada. Havia chegado o momento de partir do deserto de Sim.
prosseguirem a jornada segundo a ordem de Deus. Eles, quando Deus determinava que parassem, Deus dava um sinal e eles paravam. E ali eles paravam naquele lugar, porque Deus estava orientando para que assim fizessem. E quando Deus os orientava que deveriam partir, eles prosseguiam o seu caminho, a sua jornada. E havia chegado a hora de partir, Deus deu a orientação. Eles iriam sair do deserto de Sim, continuar a jornada segundo o mandamento do Senhor. E eles assim fizeram e acamparam-se em Refidim. E quando eles acamparam em Refidim, o povo começou a contender com Moisés. Eles contenderam com Moisés, pedindo, dizendo a ele: dai-nos água para beber. Eles começaram a contender porque estavam sentindo sede, estava faltando a água. E eles contenderam com Moisés ali no deserto, ao ponto de murmurarem, dizendo que Moisés não deveria tê-los tirado do Egito. E começaram a dizer que Moisés os havia tirado do Egito para que morressem no deserto. Um povo que já tinha visto os sinais, as maravilhas de Deus desde o Egito, da primeira à última praga, que foi a 10ª praga, quando ocorreu a morte dos primogênitos egípcios, mas o povo de Israel, seus primogênitos foram guardados. Eles viram muitos sinais quando Deus abriu caminho no meio do mar. Eles passaram a pés enxutos, grandes maravilhas da parte de Deus, mas mesmo assim era um povo obstinado, rebelde, que não confiava em Deus, mesmo tendo tido experiências da providência de Deus em seu favor, dos cuidados de Deus para com eles. E também em nossos dias há pessoas que, mesmo testemunhando a providência de Deus, os cuidados de Deus para com a sua vida, ainda continuam sendo ingratas para com Deus. Continuam sendo ingratas, murmurando, reclamando, ao invés de glorificar, ao invés de agradecer. O povo de Israel, eles tinham visto sinais, presenciado sinais. Estiveram presentes quando Deus manifestou os sinais, manifestou seu grande poder, mas continuavam com o coração endurecido. Moisés, ali diante de toda a congregação, o povo murmurando, dizendo que teria sido melhor terem ficado no Egito, eles demonstrando grande ingratidão, não para com Moisés, mas para com Deus, porque eles no Egito eram escravos, não tinham nada no Egito. E eles foram capazes de dizer a Moisés que teria sido melhor terem ficado lá no Egito, debaixo da escravidão, do jugo de Faraó, sendo que no Egito eles não eram livres. Ali eles estavam no deserto, mas Deus os havia tornado livres. Estavam sim no deserto, mas eles tinham presenciado a presença de Deus, Deus sendo com eles, os fazendo passar a pés enxutos quando Deus abriu caminho no meio do mar. Mas a ingratidão deles para com Deus era muito grande, porque era um povo de dura cerviz, um povo
de coração endurecido. E o Senhor falou com Moisés, porque Moisés, ele perguntou a Deus o que deveria fazer, porque o povo estava murmurando, o povo havia se revoltado, e o Senhor disse a Moisés para ele fazer o que ele iria lhe orientar para fazer. E Moisés, quando Deus enviou a resposta, e disse a Moisés para que ele, junto com os anciãos, na presença dos anciãos, passasse à frente e levasse aquela mesma e tomasse em suas mãos aquele cajado que ele havia ferido as águas do Mar Vermelho, tocado com ele nas águas do mar, e o Senhor disse para ele passar à frente, mas ele disse que ele estaria ali, diante daquela rocha, era Deus que estaria. E Moisés, no momento que o povo estava ali murmurando, o povo reclamando, ele, naquele momento em que ele bateu com aquele cajado sobre a rocha, a palavra de Deus diz que Moisés ali diante ali da rocha, ali era Deus que estava ali. Era a presença de Deus que ali estava. E a ordem de Deus foi, o Senhor disse toda a comunidade, porque o povo ali estava, ele disse diante de toda a congregação e diante dos anciãos, ireis tocar com o cajado, era para ele tocar sobre a rocha. E o povo ali reclamando, e Moisés ele clamou a Deus, Deus o orientou, dizendo, passe à frente do povo. E diz ainda, leve com você alguma das autoridades de Israel, que eram os anciãos. E disse, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Aquela mesma vara, aquele mesmo cajado de Moisés, aquela mesma vara que ele feriu o Nilo, a mesma também quando Deus disse a ele para que tocasse nas águas. Ele disse para que Moisés fosse adiante, mas disse, eu estarei à sua espera. Deus disse, no alto da rocha do monte Horebe. E disse também, bata na rocha e dela brotará água para o povo beber. E assim Moisés ele fez. E diz a palavra de Deus no versículo 7, chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram. E diz assim, reclamaram, murmuraram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Eles reclamaram, murmuraram, demonstrando ingratidão para com Deus.
e duvidaram também da presença de Deus, do poder de Deus, porque Deus estava ali. Eles sabiam que ele estava, os sinais que ele já havia operado no meio deles. E ainda no versículo 8 desse capítulo 17, a palavra de Deus diz: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Refidim, entendemos que foi um lugar muito importante, de muitos acontecimentos ali, lugar onde Deus fez fluir água da rocha para que o seu povo bebesse. Entendemos lugar de providência, lugar de luta, mas lugar também de vitória. Providência quando fluiu água da rocha, quando o povo estava sedento. E lugar de luta e vitória, porque os amalequitas guerrearam contra Israel, mas entenda o que Deus fez. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos, e disse assim, dos nossos homens, e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Moisés disse: amanhã estarei no monte. Disse para Josué separar os homens de Israel, para que fossem com ele para pelejarem contra os amalequitas. Mas Moisés também disse: amanhã tomarei posição no alto da colina. Ele disse: estarei no monte. Monte significa lugar de oração. Ele se colocaria na presença de Deus. E o versículo 10 diz: foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Moisés, Arão e Hur subiram ao monte. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, Moisés se cansava e abaixava os seus braços, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, então Arão e Hur colocaram uma pedra e Moisés se assentou sobre a pedra e cada um ficou de um lado segurando os braços de Moisés levantados para que suas mãos não abaixassem. Isso significa permanecer com as mãos levantadas, significa estar em oração. Mãos levantadas ali no monte, lugar de oração, e mãos levantadas significa oração, significa intercessão. Moisés estava já muito cansado, mas Arão e Hur colocaram uma pedra e cada um ficou de um lado, segurando seus braços para que ele permanecesse com as mãos levantadas. Eles sabiam que ele permanecendo com as mãos levantadas, a vitória seria confirmada em favor do seu povo, do povo de Israel. Porque quando Moisés se cansava, abaixava o seu braço, quem prevalecia era o inimigo. Mas quando ele levantava as mãos ali no monte de oração, ele levantava a mão, que significa estar em oração na presença de Deus. Ele estava com as mãos levantadas, as mãos em direção ao céu, estava na presença de Deus. E enquanto ele permanecia com as mãos levantadas, era o inimigo que começava a ser vencido
naquela peleja. E Arão e Hur, eles olharam, eles entenderam que Moisés não podia baixar os seus braços, que ele tinha que continuar com as mãos levantadas, que isso significava estar em oração. Ele mesmo, ele cansado, já desfalecido, mas Arão e Hur, cada um de um lado, segurou seus braços para que ele permanecesse com as mãos levantadas. E quando ele, ali, com as mãos levantadas, Arão e Hur segurando em suas mãos, segurando em seus braços para ele permanecer com as mãos levantadas, o povo de Israel começou a vencer. O inimigo começou a cair. Os inimigos começaram a cair, porque Moisés estava no cume do outeiro, no monte, que significa oração, e com as mãos levantadas, que significa estar em oração, estar na presença de Deus. E o inimigo naquele dia, os amalequitas, foram derrotados. Foi grande a vitória do povo de Israel. Para vencer o inimigo, não podemos baixar a guarda, porque a palavra de Deus fala que Moisés ali, quando ele subiu ao cume do outeiro, ele se posicionou, se colocou na presença de Deus. Temos que nos posicionar, tomarmos posição de estarmos em oração, constante oração, estarmos constantemente buscando a Deus. Monte significa oração e nós precisamos estar em oração. Mãos levantadas significa estar em oração. Precisamos estar clamando para termos vitória sobre o inimigo, para que o inimigo não nos vença, mas sim para que possamos vencê-los. Precisamos estar em oração. A oração tem grande poder. Por meio da oração, no nome do Senhor, podemos derrotar, vencer o inimigo através da oração. Se você desanimou, está sem forças para orar, está sem forças para clamar, peça a Deus forças, que Ele renove as suas forças, porque não podemos parar, não podemos deixar de clamar, de orar, de buscar a Deus. Precisamos estar na posição que Deus quer que estejamos, em oração, como intercessores, porque Moisés ali, ele cumpriu o seu papel como intercessor, intercedendo por aqueles homens que estavam na batalha, na peleja, e nós precisamos ser intercessores, interceder pela nossa família, interceder por outras vidas. Precisamos nos colocar na posição, estarmos em oração, intercedermos por meio da oração, para que possamos vencer o inimigo no nome do Senhor. Vamos agora juntos buscar ao Senhor, buscar a sua face através da oração. Já meditamos na palavra, Êxodo capítulo 17. Meditamos no capítulo 17 do livro de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 12. Senhor meu Deus e meu Pai, perdoa os meus erros, minhas falhas, perdoa os erros e falhas dessa pessoa que clama, que pede. Pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, joga por terra os demônios, toda a legião das trevas do inferno, principados, potestades, hostes malignas. Senhor, o teu sangue tem poder, paralisa essa legião de demônios, paralisa no nome do Senhor Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus, vai paralisando, ó Deus, todas as hostes malignas. Meu Deus, levanta essa pessoa
que se enfraqueceu espiritualmente, perdeu as forças para buscar ao Senhor em oração. Meu Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Deus, dê graça ao teu povo para buscar a tua face através da oração. Meu Deus, nos fortaleça para estarmos em oração, constante oração, para que possamos vencer a peleja, para que o Senhor possa entrar na peleja por nós, vencer em nosso favor. Orimi canta labaxéria, oriande canta labalaia, orianda labassude cantas nébia. Meu Deus, segura nas mãos dessa pessoa que clama, que pede. Vai fortalecendo, meu Deus, o teu povo, vai fortalecendo o teu povo na oração, vai dando graça, meu Deus, Surimi canta lamanai, ao teu povo para clamar, para buscar, para estar em oração, porque, meu Deus, isso significa bênção, significa vitória. Ó Deus Santo, porque é através da oração que o Senhor move tuas mãos de poder, tuas mãos de fogo para nos abençoar. Meu Deus, no nome de Jesus, fortaleça essa pessoa que está cansada, desanimada, sem forças para buscar ao Senhor nesta madrugada. Ó Deus Santo, nesta noite, peço no nome de Jesus que o Senhor fortaleça cada um e logo mais na madrugada, ó meu Deus, à meia-noite, que o Senhor possa manifestar o teu poder, a tua glória, fazer algo diferente, meu Deus. Orimi canta labaxéria, ori canta labalaia. Deus Santo, Deus de poder, ouve o nosso clamor, a nossa súplica, grande Deus Jeová, e manifesta o teu poder, a tua glória em cada live. Dirija, Senhor, dirija cada transmissão, abençoa essas páginas e canal que tem levado a tua palavra e abençoe os que têm acompanhado no Brasil, no exterior, em todas as partes. Abençoe, meu Deus, os seguidores da página e também inscritos do canal. Meu Deus, no nome de Jesus, venha agir, meu Deus, despertar o teu povo para te buscar, despertar o teu povo para se colocar em oração na tua presença. Me anda labasteia, de canta labaia, é o que eu te peço, Deus, e agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Peço para você que pode contribuir, envie a sua contribuição, torne um mantenedor mensal dessa obra e Deus estará te recompensando. Está aí na tela o QR Code, também está na descrição dos vídeos o número da agência e da conta. Ajude essa obra e Deus te recompensará. Espero vocês na live à meia-noite para juntos clamarmos a Deus. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.